Senhor Presidente do Comitê das Regiões, meu caro amigo Karl-Heinz Lambert, caras e caros membros do Comitê das Regiões, permitam-me, antes de mais, que agradeça este convite, que além de muito me honrar, também me emociona, por poder regressar a uma casa da qual fui membro durante vários anos e onde tive a oportunidade não só de trabalhar, mas também de fazer várias amizades que mantenho até hoje. Integrei este comitê enquanto Presidente da Câmara de Lisboa e foi então que pude compreender melhor do que nunca o papel central que as cidades e as regiões desempenham na construção da Europa. São as cidades, os territórios de baixa densidade, as regiões de montanha, as regiões ultraperiféricas, que compõem a paisagem única da Europa. São elas que lhe garantem a sua própria identidade. E é nelas que assenta a principal riqueza da Europa, onde se forja e consolida uma cultura comum, os valores em que se funda a nossa União. Desde a antiguidade, a Europa foi construída pelas suas cidades e pelas suas regiões, que muitas vezes antecederam a formação dos próprios Estados. A Europa tem-se unido na sua diversidade pela aplicação dos princípios da subsidiariedade e da governação a diferentes níveis. No reconhecimento de cada um dos níveis, instituições europeias, Estados-membros, regiões, cidades, coletividades locais. Tem um papel insubstituível a desempenhar para o sucesso das respostas aos anseios legítimos dos nossos cidadãos. A política de coesão é a política europeia que mais tem contribuído para a unidade na diversidade da Europa. Grande parte do sucesso da União Europeia deve-se à política de coesão. Grande parte do sucesso da União Europeia deve-se à política de coesão. O reconhecido sucesso desta política não se limita ao seu contributo para a modernização económica e social dos nossos territórios, nem tampouco à correção das assimetrias entre os diferentes territórios. A maior mais-valia foi ter trazido a União Europeia para o dia a dia dos seus cidadãos. A Europa, com a política de coesão, deixou de ser uma mera pauta aduaneira ou uma soma de normas técnicas que fazem o mercado interno. Com a política de coesão, a Europa chegou a cada aldeia, a cada vila, a cada cidade, à rua de cada europeu. A política de coesão é, por isso, uma marca identitária da União Europeia, cujos objetivos permanecem hoje tão centrais como quando foi criada. Por isso, a coesão não pode nem deve ser a variável de ajustamento do próximo quadro financeiro plurianual. Deve, sim, dispor de uma maior flexibilidade na sua definição e implementação, combinando a sua abordagem territorializada com maior enfoque nos seus principais destinatários, as pessoas, os cidadãos da Europa. Não nos podemos deixar cair na armadilha da dicotomia entre uma Europa da competitividade e uma Europa da coesão. Assegurar a competitividade é determinante para garantir uma coesão sustentada e, por isso, as duas têm de andar de mão dada. O futuro da Europa exige uma sociedade mais coesa para uma economia mais competitiva no mercado global. Temos de valorizar a competitividade dos territórios de baixa densidade, assim como temos de reforçar a coesão dos grandes centros urbanos que concentram graves bolsas de pobreza. O sucesso da União depende da capacidade de cruzarmos o que de melhor cada um dos territórios oferece
para o nosso desenvolvimento em comum. Por isso, venho defendendo uma evolução da política de coesão, no sentido de dar resposta às expectativas dos cidadãos dentro dos contextos socioterritoriais em que se inserem. A dimensão territorial, centrada nos cidadãos, é hoje a que melhor permite responder aos novos desafios que se colocam à União. Importa, no próximo quadro financeiro plurianual, agir neste sentido, explorando sinergias e complementaridades entre políticas e programas, nomeadamente no reforço da competitividade e no reforço da coesão. Para enfrentar os desafios da globalização, não basta uma política comercial forte e muito menos retroceder numa lógica protecionista. Precisamos, pelo contrário, de investir nas qualificações, na inovação, nas infraestruturas que nos inserem nas redes globais. Só assim poderemos assegurar uma coesão sustentável. A competição hoje não se estabelece entre as nossas regiões, nem entre as nossas vilas e as nossas cidades, mas entre a União Europeia no seu conjunto com as outras economias globais. Por isso, não podemos deixar de fora da nossa política regional os centros produtores de conhecimento, os motores do crescimento e de geração de emprego. Só uma economia competitiva dá sustentabilidade à coesão social e territorial. Só assim, a sociedade europeia se tornará mais coesa e a nossa economia mais competitiva a nível global. É esta complementaridade que se sintetiza no objetivo da convergência. E a dimensão territorial e a governação a vários níveis são a chave para podermos atingir este objetivo. Concordo com o parecer deste Comitê quando refere que o valor acrescentado europeu deve ter como ponto de partida a correção das disparidades socioeconómicas na União, ou seja, a convergência real. Só uma convergência reforçada dará uma base sólida ao futuro da Europa. A própria Comissão Europeia o reconhece na sua recente comunicação de 6 de dezembro passado, quando apresenta o seu roteiro para completar a União Económica e Monetária. E cito a Comissão Europeia: a lição da crise económica e financeira internacional que se iniciou em 2008 é que a convergência e a criação de estruturas económicas robustas são cruciais para a prosperidade da União e, em particular, para o bom funcionamento da moeda única. Não podemos adiar mais este debate. Estamos perante uma janela de oportunidade única. Hoje, todos os Estados-membros estão a atravessar um momento de crescimento económico, a abandonar os procedimentos por déficit excessivo e, mais importante de tudo, a criar mais e melhor emprego. Mas a crise de 2008 veio expor de forma contundente os defeitos congénitos de uma União Económica e Monetária que criou mais divergência do que convergência entre os seus membros. Hoje, é verdade, estamos melhores preparados para responder a novas crises. Mas não nos devemos iludir. As fragilidades estruturais da zona euro permanecem por resolver. As assimetrias e os desequilíbrios entre os seus membros reduzem o crescimento potencial e põem em causa a estabilidade da moeda única. Enquanto a União Económica e Monetária se mantiver incompleta, subsistirão riscos de novas crises. E se queremos uma zona euro sólida e estável, temos que reforçar a convergência económica e social, pois não há melhor garantia para a sua sustentabilidade, não há melhor forma de reduzir o risco do que reforçar a convergência. Como disse um dia o presidente Kennedy, é nos dias de sol que se repara o telhado.
E é neste momento em que o sol brilha, não muito aqui em Bruxelas, é verdade, que devemos aproveitar a oportunidade para completar a União Económica e Monetária. Por isso, venho defendendo a criação de uma capacidade orçamental própria da zona euro, assente em recursos próprios. Esta poderá servir como instrumento de estabilização contra choques externos, mas o seu objetivo primordial deve ser o investimento, dotando as recomendações específicas por cada país, consolidado nos programas nacionais de reforma, de instrumentos financeiros para a sua execução. Só assim, o semestre europeu poderá estar plenamente ao serviço dos objetivos do crescimento, do emprego e da convergência. Não se trata de defender uma união de transferências nem mecanismos de financiamento às ineficiências nacionais. Não se trata também de retirar à política de coesão para dar à política orçamental. Constituem dois objetivos distintos, embora complementares, e nessa condição devem constar no próximo quadro financeiro plurianual. Trata-se, como este Comitê das Regiões propôs, de garantir uma coerência e uma eficácia acrescidas das nossas políticas macroeconómicas através de uma maior ligação com o semestre europeu. Estes instrumentos de política orçamental, coordenados com a política monetária, permitirão à zona euro dispor de uma verdadeira política económica integrada que una a Europa, superando divisões entre norte e sul, entre centro e periferia, entre leste e oeste. Estes mecanismos de convergência deverão assentar numa base contratual, de forma a executar reformas desenhadas à medida de cada país, em função dos seus bloqueios estruturais específicos e que permitam melhorar o seu potencial de crescimento com metas quantificadas e calendarizadas, cujo cumprimento condicione a transferência faseada das tranches de financiamento. Uma condicionalidade positiva, que funciona através de incentivos e não de mecanismos punitivos. Uma condicionalidade que será tanto mais legítima quanto possa dispor de uma base de financiamento própria. Coesão, competitividade e convergência. Três objetivos que devem andar juntos, porque só juntos se reforçam e contribuem no seu conjunto para o reforço da nossa União. E ao desenharmos o próximo quadro financeiro plurianual, teremos a oportunidade de o dotar dos mecanismos que permitam reforçar essa complementaridade e as sinergias entre as diferentes políticas. A União tem de ser capaz de responder aos novos anseios dos nossos cidadãos, às alterações climáticas que ameaçam a humanidade na sua existência, à globalização que desafia a sustentabilidade do modelo social europeu, à automação que nos angustia sobre o futuro do trabalho, às migrações que alteram os equilíbrios nas nossas sociedades, à instabilidade na nossa vizinhança que é um risco para a paz, ao terrorismo que espalha o medo nas ruas das nossas cidades. Sim, estes desafios existem e temos de os saber enfrentar. Mas para podermos responder com eficácia a estes novos desafios, não devemos nem podemos fragilizar as fundações sólidas da nossa União, que assentam, designadamente, em políticas com provas dadas de grande sucesso ao longo das últimas décadas, como são a política agrícola comum ou a política de coesão. Se os cidadãos europeus pedem mais à União, os Estados-membros têm que dar mais à União. E por isso, sejamos claros, não podemos querer fazer mais,
fixando-nos como dogma para o orçamento da União um limite de 1% do rendimento nacional bruto. Não é possível, com a saída do Reino Unido, manter a mesma contribuição de todos e, simultaneamente, fazermos mais sem sacrificar nada daquilo que já fazemos. Por isso, se queremos estar à altura do que nos exigem os cidadãos europeus, temos de aumentar as contribuições dos Estados-membros, ou, em alternativa, os recursos próprios da União, como propôs o relatório dos 5 presidentes. Ou então, sabermos encontrar um equilíbrio virtuoso entre o aumento das contribuições dos Estados-membros e a criação de novos recursos próprios para o conjunto da União. Por outro lado, a assunção destas novas políticas na segurança, na defesa, nas migrações, não deve nem pode constituir um impulso centralizador, porque também aqui o princípio da governação a diversos níveis constitui uma mais-valia que importa preservar. Os objetivos da coesão e da convergência têm de estar presentes, não só nas novas políticas, mas também nos novos instrumentos de financiamento. Programas essenciais, como o Horizonte 2020, ou novos instrumentos de financiamento como o Plano Juncker, não podem resultar num aumento das assimetrias, mas têm de incorporar na sua própria execução os critérios da coesão e os critérios da convergência. Temos de vencer o desafio das alterações climáticas e, para isso, precisamos de uma União forte que assegure o cumprimento à escala global do Acordo de Paris. Mas precisamos também das coletividades locais para promover a resiliência das florestas e o seu papel único como sumidouro do CO2. Como precisamos das cidades para executar uma nova política de mobilidade sustentável. Em matéria de migrações, se precisamos desenvolver ao nível da União uma agenda de migrações que promova a cooperação com os países de origem, se precisamos de cooperação entre os Estados-membros para a proteção da nossa fronteira externa, são essenciais as coletividades locais para garantir uma inserção harmoniosa dos migrantes nas nossas sociedades. Se o combate ao terrorismo exige maior cooperação entre as autoridades policiais, judiciárias ou os serviços de informação, só uma forte política de inclusão social previne a radicalização nas periferias ou nos centros urbanos empobrecidos das nossas cidades. Se queremos pôr em ação o pilar social que aprovámos em Gotemburgo, temos de ter as coletividades regionais e locais como atores decisivos desta nova ambição de coesão social. Ou seja, a nenhuma destas políticas pode enfraquecer a coesão ou o princípio da governação aos diversos níveis. Pelo contrário, se queremos ser efetivos na resposta aos cidadãos em cada uma destas novas políticas, temos de reforçar a governação aos diversos níveis e assegurar uma maior coesão e uma maior convergência. O caso mais evidente é o das políticas de migrações. Se aumentarmos a convergência económica e social no seio da União, se formos capazes de aumentar as oportunidades de crescimento e emprego nas diferentes regiões da nossa União, a pressão migratória deixará de se concentrar nas regiões mais ricas e poderá diluir-se e será possível uma gestão mais eficaz e solidária dos fluxos migratórios com consequências muito positivas para países como Portugal, que necessitam, aliás, de migrantes para conter o seu declínio demográfico. O que não podemos continuar a ter é algumas regiões onde se concentra o crescimento e, por isso, a atração de migrantes, e outras onde se concentra a falta de oportunidades,
que necessitam de reforçar a atração de migrantes, mas que, pela falta de oportunidades, tendem a não se deslocar para essas regiões, mas para aquelas onde têm maior expectativa de ter melhor nível de vida no futuro. Senhor Presidente, caras e caros membros do Comitê das Regiões, as negociações do próximo quadro financeiro plurianual serão seguramente muito exigentes, uma vez que este terá que acomodar simultaneamente o impacto do Brexit, manter as suas políticas estruturais como a política de coesão e corresponder às novas prioridades comuns, como a segurança, a defesa ou a gestão das migrações. Todos estes desafios implicam que sejamos inovadores e ultrapassemos divisões internas. Não nos limitemos por tetos de despesa discricionários e ambições reduzidas, inaceitáveis perante as responsabilidades que a Europa assume hoje no mundo e junto dos seus cidadãos. Não podemos deixar de enfrentar de forma clara a questão dos recursos próprios. Temos uma ambição e temos políticas que já vimos que respondem aos desafios que enfrentamos. Temos agora que garantir os meios para que essas políticas possam, efetivamente, ser eficazes e para que estejam à altura da nossa ambição. Se queremos uma União mais forte, mais resiliente às crises e mais preparada para os novos desafios, temos de ter uma União com mais recursos. A política de coesão enfrenta hoje um momento único que lhe permitirá, se adotarmos dos meios e dos instrumentos adequados, cumprir plenamente o seu potencial. Por um lado, assegurar a coesão interna das nossas sociedades, permitindo à União ser competitiva no mercado global, mas também integrar o valor da coesão e da governação a vários níveis, para potenciar o sucesso das novas políticas que a União terá que desenvolver em conjunto e de forma inclusiva com instituições europeias, Estados-membros e toda a diversidade da sua paisagem. Hoje, como sempre, a nossa Europa só será construída na diversidade das regiões de montanha, dos territórios de baixa densidade, das cidades, das regiões ultraperiféricas. E só assim nós faremos uma Europa forte na diversidade, capaz de vencer os desafios deste século XXI. É por isso que é com muito orgulho que aqui estou de novo neste Comitê das Regiões e é com o Comitê das Regiões que nós contamos para construir esta Europa do século XXI. Muito obrigado pela vossa atenção.